Respire fundo e olhe ao redor. E se eu te dissesse que há algo ou alguém observando você neste exato instante, escondido nas bordas da sua visão, como uma sombra paciente que nunca dorme? Não são fantasmas, nem demônios. São entidades muito mais antigas, sorrateiras e famintas. Elas não se escondem no além, mas naquilo que os antigos chamavam de o espaço entre os mundos. Os gnósticos as chamaram de arcontes, e elas estão mais próximas do que você imagina. Durante séculos, essas entidades foram tratadas como mito, suprimidas por religiões e desacreditadas pela ciência moderna. Mas em 1945, em um deserto egípcio, um camponês analfabeto encontrou textos ocultos que mudariam tudo. Neles, havia a descrição de uma realidade escondida sob o tecido da existência comum. E mais do que isso, uma técnica ancestral capaz de romper esse véu e revelar o que se esconde do outro lado. Uma técnica para ver os arcontes com os próprios olhos físicos. Mas atenção, esse conhecimento não é para os fracos de espírito. Uma vez que você enxergue o que está oculto, não poderá mais fechar os olhos. Sua percepção da realidade será rasgada, como um pano fino que por muito tempo encobriu verdades perturbadoras. O que antes parecia normal, seu trabalho, suas emoções, seus pensamentos, talvez nunca tenha sido realmente seu. Você está prestes a descobrir não apenas o que os arcontes são, mas também por que nunca lhe ensinaram sobre eles, e como isso foi feito de forma proposital, porque a habilidade de enxergar o invisível é o maior poder que um ser humano pode recuperar. Mas será que você está realmente pronto para enxergar aquilo que sempre esteve à espreita? Será que sua mente suportará o impacto de uma visão que desafia tudo o que foi ensinado a acreditar? Imagine viver toda a sua vida dentro de uma sala sem janelas, onde tudo o que você conhece é o que projetam nas paredes. Sons, imagens, ideias, sentimentos. Agora imagine descobrir que essas projeções não vêm de você, mas de algo que vive atrás das paredes. Algo que desde o seu nascimento vem moldando sua percepção de mundo, suas emoções, suas decisões, sem que você sequer perceba. Os gnósticos, místicos do mundo antigo, foram os primeiros a nomear essas presenças invisíveis. Arcontes. A palavra vem do grego archon, que significa governante ou autoridade. Mas eles não são reis ou presidentes. São entidades não humanas, cuja função é administrar a ilusão. Segundo os antigos textos descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, os arcontes não apenas influenciam a psique humana, eles literalmente fabricam a realidade como nós a percebemos. Esses textos, enterrados por quase 2 milênios para escapar da perseguição da Igreja Romana, descrevem 2 tipos de arcontes. Um com aparência fetal, inacabada, semelhante aos relatos modernos dos Greys, os alienígenas de olhos negros e pele acinzentada. O outro, mais simbólico e aterrador, com corpo de serpente e rosto de leão, uma mistura de sabedoria e predador primitivo. Seriam metáforas ou descrições literais de seres interdimensionais que operam fora do nosso espectro de visão? Para os gnósticos, a resposta era clara. O mundo físico que habitamos foi criado não por um Deus de amor, mas por um demiurgo enlouquecido, uma inteligência inferior que se proclamou divindade suprema. Esse ser, o líder dos arcontes, não criou um paraíso, mas uma prisão, e seus carcereiros invisíveis estão em toda parte. Eles não controlam o mundo com armas ou exércitos, mas com aquilo que você acredita ser a sua própria mente. Soa absurdo? A ciência, curiosamente, começa a se curvar diante da mesma conclusão. Estudos neurocientíficos revelam que mais de 90% dos pensamentos humanos são inconscientes e repetitivos. Psicólogos falam em pensamentos intrusivos, em voz crítica interior, em sabotadores mentais. Mas e se muitos desses pensamentos não fossem apenas disfunções psíquicas? E se fossem transmissões de algo externo? Uma inteligência parasitária que aprendeu a imitar seu tom de voz interno. É aqui que o véu começa a se mover. Os arcontes se alimentam do que o pesquisador Robert Monroe chamou de lush, a energia vibracional gerada por estados de medo, dor, raiva, ansiedade. Uma emoção densa produz mais comida energética do que um estado de paz interior. Por isso, guerras, tragédias, escândalos e polarização política são mais do que acidentes sociais.
são estratégias energéticas. O apóstolo Paulo, em Efésios 6,12, escreveu: "A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso." Essa passagem é citada, palavra por palavra, nos textos gnósticos, onde os dominadores deste mundo são identificados como os próprios arcontes. Isso muda tudo. Cristo, então, não teria vindo apenas para nos redimir moralmente, mas para nos libertar de uma ocupação invisível. A mídia, as religiões, a política e até mesmo a ciência dominante, tudo isso, segundo essa visão, seria parte de um ecossistema simbiótico que alimenta e perpetua o domínio arcôntico. Os sentimentos de inadequação, culpa, carência, competição e medo de escassez que atravessam nossa cultura não são naturais, foram cultivados, foram semeados. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Os arcontes não precisam nos forçar a obedecer. Eles operam por sugestão, implantam ideias, emoções e impulsos, fazendo com que você acredite que tudo aquilo é seu, que aquela raiva era justificada, que aquele medo era prudência, que aquele desejo era espontâneo. Mas no fundo, era tudo parte de um sistema que você nunca escolheu conscientemente fazer parte. E então surge a pergunta: se essas entidades são invisíveis, como podem ser vistas? Será que a realidade que você conhece é apenas uma fração do espectro? Será que existe um modo de deslocar sua percepção para enxergar o que sempre esteve ali? A resposta não está nos livros escolares, nem nas pregações religiosas. Ela está nos fragmentos esquecidos do conhecimento ancestral. E o caminho começa com uma desconstrução radical daquilo que você acredita ser a verdade. Mas você está preparado para confrontar o que está por trás do espelho? E se o mundo como você conhece for apenas um palco cuidadosamente montado, o que acontece quando você para de olhar para as paredes e começa a ver o que está por trás delas? Agora, deixa eu te contar algo que foi escondido por séculos. Existe uma técnica mental extremamente poderosa, registrada em um capítulo da Bíblia que foi removido há mais de 1500 anos. Ela foi usada por pessoas influentes para alcançar o que parecia impossível, ativando áreas do cérebro que quase ninguém acessa. E o mais surpreendente, estudos recentes apontam que essa técnica realmente gera efeitos comprováveis no funcionamento mental. Não por acaso, esse conteúdo foi censurado por séculos. Por isso, preparamos um vídeo completo sobre esse assunto e publicamos em nosso próprio site, já que as redes sociais podem limitar ou até bloquear esse tipo de informação. Se quiser assistir, é só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você já teve a estranha sensação de estar sendo observado, mesmo estando sozinho em um cômodo silencioso? Já captou um vulto pelo canto dos olhos, apenas para virar e não encontrar nada? A maioria das pessoas ignora esses momentos como ilusões passageiras. Mas e se fossem vislumbres reais de uma camada da realidade que você foi treinado a não ver? A mente humana, ao contrário do que se pensa, não capta a realidade como ela é. Ela filtra. Cientistas chamam isso de atenção seletiva e redução perceptual. Nosso cérebro recebe mais de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas só processa conscientemente cerca de 50. O que acontece com o resto? Ele é descartado, ignorado, suprimido, porque o cérebro prioriza a sobrevivência e tudo o que não serve ao seu modelo de mundo simplesmente desaparece. É exatamente nesse resto que os arcontes se escondem. Os gnósticos antigos sabiam que a realidade era apenas uma camada superficial, por cima de um oceano mais vasto de informação vibracional, e que nossa incapacidade de ver os arcontes não era natural, mas condicionada. Desde o nascimento, somos ensinados a rejeitar tudo o que escapa ao tangível. Crianças que falam com amigos invisíveis são corrigidas. Sonhos vívidos são tratados como bobagens. Intuições são ridicularizadas. Aos poucos, o sensor interno que capta o invisível é desligado. A educação moderna é a principal engrenagem dessa desconexão. Somos doutrinados a aceitar apenas o que pode ser medido, reproduzido e quantificado. A ciência, reduzida a materialismo, declara que a consciência é apenas subproduto do cérebro, nada além de impulsos elétricos em uma massa de neurônios. Mas e se a consciência for justamente o contrário? Um campo vasto, não local, que utiliza o cérebro como receptor, como um rádio captando sinais de frequências superiores?
A espiritualidade institucionalizada também contribui. Religiões nos ensinam a buscar o divino fora de nós, em deuses distantes, em dogmas fechados, em figuras intermediárias. O contato direto com o sagrado, o que os gnósticos chamavam de gnoses, foi substituído por rituais de obediência e promessas de salvação futuras. Enquanto isso, os arcontes permanecem invisíveis, operando sem serem questionados. E como se tudo isso não bastasse, o entretenimento se tornou o novo sacerdote. Séries, redes sociais, videogames, feeds infinitos. Você é mantido em um transe constante, alternando entre excitação e tédio, alegria sintética e ansiedade crônica. Quanto mais sua atenção está ocupada, menos espaço há para que você perceba algo além da matrix sensorial. A prisão não tem grades, tem estímulos. E quanto mais confortável ela parece, mais difícil é notar que você está trancado. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. Os arcontes não se escondem apenas no que você não vê. Eles se escondem também no que você se recusa a sentir. A raiva reprimida, a tristeza sufocada, o medo que você finge não ter, tudo isso se transforma em alimento. A desconexão emocional é parte essencial da prisão perceptiva, porque enquanto você nega sua sombra, você permanece cego para as sombras que existem fora de você. Agora vamos explorar isso mais a fundo. Estudos em psicologia transpessoal e neurociência contemplativa revelam que estados de percepção alterada, como meditação profunda, jejum, privação sensorial ou uso de plantas enteógenas, ampliam significativamente o espectro da consciência. Não se trata de alucinação, trata-se de sintonização. Como uma lente que antes focava apenas em um ponto, mas agora se expande para ver o todo. Então, a pergunta se impõe: se há uma técnica ancestral que permite ver os arcontes com os próprios olhos, por que ela foi suprimida? A resposta é simples: porque ver é acordar. E quando você acorda, você se torna incontrolável. Um humano desperto não é mais uma bateria emocional. Ele é um risco ao sistema. Ele para de obedecer por reflexo. Ele questiona, ele sente, ele vê. Você foi treinado para olhar para tudo, menos para aquilo que realmente importa. E esse treinamento é tão profundo que, mesmo quando começa a despertar, ainda duvida de si. A prisão é tão eficiente que faz você rir da própria chave. Mas e se essa chave sempre esteve ao alcance dos seus olhos, literalmente? E se a habilidade de ver os arcontes não for um dom místico, mas um ajuste de percepção? Será que você está pronto para afrouxar o controle da mente racional e atravessar o limiar da visão comum? Porque aquilo que está prestes a ser revelado não é apenas uma técnica, é um ritual de retorno ao que sempre foi seu, a capacidade de enxergar a verdade por trás da ilusão. Não há nada mais perigoso para um sistema de controle do que alguém que vê através dele. E é exatamente por isso que a técnica que você está prestes a conhecer foi mantida em segredo por milênios. Ela não foi feita para impressionar, mas para libertar. Não é entretenimento, é ruptura. Os textos gnósticos descrevem os arcontes como entidades que operam em uma faixa vibracional específica, não em outro mundo, mas ao lado deste, como uma estação de rádio que seu dial mental não consegue sintonizar. Eles estão aqui, agora. A questão nunca foi onde eles estão, mas como percebê-los. A técnica não exige fé, mas sim disciplina. Ela funciona não pela força da crença, mas pela precisão da consciência. O primeiro passo é simples, mas radical: silenciar o ruído. Porque os arcontes vivem no ruído. Eles se escondem no excesso de estímulo, na confusão mental, no caos emocional. Ver exige silêncio, mas é aqui que as coisas começam a se revelar. Etapa 1. Ativação da visão periférica. Poucos sabem, mas nossos olhos são compostos por 2 tipos de receptores: os cones, que captam cor e nitidez, e os bastonetes, que captam movimento e sutilezas em baixa luz, e estão localizados na visão periférica. Entidades que vibram fora do espectro normal da luz visível são melhor captadas justamente nesse campo lateral, onde sua atenção consciente tem menos domínio. Comece relaxando o olhar. Não foque em nada. Permita que seus olhos vejam o todo, como se estivesse olhando o horizonte sem buscar nada em específico. Etapa 2. O olhar desfocado. Místicos antigos chamavam de o olhar do milharal, um tipo de visão que não foca no objeto, mas no espaço entre o observador e o observado.
Fixe um ponto em uma parede e depois relaxe os olhos até que tudo fique levemente embaçado. Você não quer ver o ponto. Você quer ver o invisível entre você e ele. Esse estado induz um relaxamento do córtex visual e ativa o campo de percepção expandida. Etapa 3. Trabalhar em luz baixa. O crepúsculo, o nascer do sol, ou ambientes iluminados por velas são ideais. A baixa luminosidade desativa o domínio dos cones e permite que os bastonetes, mais sensíveis a vibrações sutis, assumam. Além disso, luzes estáveis ocultam, mas luzes que tremulam como a de uma vela, revelam. Elas criam microflutuações no campo que tornam o invisível mais evidente. Etapa 4. O fenômeno da cintilação. Não espere ver formas sólidas. Os arcontes não se manifestam como figuras fixas, mas como distorções temporárias, sombras móveis, brilhos rápidos, formas que piscam e desaparecem. Pense em um glitch na matriz, algo que aparece e some no limite da sua visão. Muitos já viram isso e descartaram como ilusão, mas não era. Etapa 5. Imobilidade e controle respiratório. Corpo imóvel, respiração ritmada. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 4, segure por 4. Esse padrão, conhecido como respiração quadrada, altera suas ondas cerebrais de beta, vigília ativa, para alfa, relaxamento atento, criando o estado de percepção expandida. O corpo para, a mente desacelera, o véu começa a se rasgar. Etapa 6. Silenciar o diálogo interno. Esse é o verdadeiro teste, porque o barulho que impede sua visão não está lá fora, está dentro. A voz que comenta tudo, que julga, que compara. Essa voz não é totalmente sua, ela foi instalada, e enquanto ela fala, você não vê. A prática aqui não é calar a mente à força, mas observar os pensamentos sem se engajar neles. Quando você para de acreditar que você é os seus pensamentos, algo extraordinário acontece. O espaço entre eles se expande, e nesse espaço, a presença deles se revela. Etapa 7. O primeiro contato. Quando você vir, e você verá se praticar, não reaja com medo. O medo é alimento. Observe, sinta, respire. O que você verá pode variar. Sombras sem fonte, silhuetas que se movem contra a lógica, formas geométricas flutuando, olhos no escuro. Não entre em pânico, não chame de bom ou mal, apenas testemunhe. Você é um cientista da alma observando uma nova espécie. Mas há um aviso importante. Uma vez que você os vê, eles sabem que foram vistos. Isso muda o jogo. A invisibilidade é a maior arma deles, e você a quebrou. Prepare-se para a resistência. Sonhos perturbadores, pensamentos mais caóticos, emoções intensas, isso é parte do contra-ataque. Por isso, a visão deve vir acompanhada de compreensão. Ver é o começo. Saber o que fazer com o que se vê é o verdadeiro caminho. Será que esses ensinamentos podem desbloquear insights sobre nossas mentes? Será que ver é apenas uma metáfora ou o início de uma transformação radical? Se seus olhos foram feitos para enxergar além da aparência, talvez esteja na hora de usá-los como nunca antes. Ver os arcontes não é o fim da jornada. É o início de uma realidade que não permite mais fuga. Quando você rompe o véu, tudo o que antes parecia seguro, crenças, emoções, até sua própria identidade, começa a tremer, porque o que muda não é o mundo, é o modo como você o enxerga. E essa visão tem um preço. A partir do momento em que você os vê, eles também veem você. E então, os sussurros ficam mais intensos. Pensamentos intrusivos se multiplicam. Emoções densas surgem do nada. Isso não é coincidência, é reação. É o sistema tentando puxar você de volta para dentro. É por isso que o primeiro passo após a visão é não reagir com medo. O medo é o alimento deles. Toda emoção que te derruba é uma permissão que você oferece inconscientemente. A chave está em observar, sem se identificar, sentir, sem se perder. O segundo passo é ancorar-se na centelha divina. Dentro de você há uma parte intocável. Os gnósticos chamavam de nous, o eu verdadeiro. Eles podem mexer com seus pensamentos, provocar seu corpo, distorcer suas emoções, mas não podem tocar essa centelha. Quando você se lembra de quem é, o jogo muda. Você se torna invisível ao sistema. Mas cuidado com a armadilha do fanatismo. Muitos, ao verem demais, caem em guerras internas, criam novos dogmas e transformam o despertar em uma nova prisão. O verdadeiro caminho não é sobre lutar contra tudo, mas sobre transcender, reconhecer os arcontes, mas não dançar a música deles.
A liberdade começa quando você retira o seu consentimento. Cada vez que diz não ao medo, não à manipulação e sim à sua essência, você quebra o ciclo. Você deixa de ser alimento e passa a ser um foco de luz. E luz desperta luz. Será que você está pronto para viver com os olhos abertos? Ou vai preferir fingir que não viu o que viu? A escolha agora é sua. Você aprendeu a ver aquilo que foi feito para permanecer invisível. Rompeu o véu que separa a ilusão da verdade. E agora, talvez esteja se perguntando: e depois disso, o que eu faço com tudo isso? A resposta não está em mim, está em você. Porque a verdadeira visão não é apenas enxergar sombras estranhas se movendo nas bordas da realidade. É perceber que tudo o que te limitaram a ser foi uma mentira. E que cada escolha que você faz, sim, cada pensamento que decide alimentar ou descartar, constrói a realidade que você habita. Ver os arcontes é apenas o começo. A batalha mais profunda acontece dentro, entre a parte de você que quer continuar seguindo o script e aquela que finalmente quer escrever sua própria história. Você agora carrega um poder que não pode mais ser esquecido. A pergunta é: o que você vai fazer com ele? Vai manter seus olhos abertos, mesmo quando tudo ao seu redor disser para fechá-los? Ou vai se tornar mais uma peça no tabuleiro fingindo que não viu aquilo que viu? A decisão, como sempre, é sua. Mas lembre-se, uma vez desperto, jamais se volta ao sono da mesma forma. E um ser desperto, mesmo sozinho, carrega dentro de si o poder de reescrever o destino da humanidade. Se você chegou até aqui, com o coração aberto e a mente inquieta, eu preciso te dizer algo simples, mas verdadeiro. Obrigado, de verdade. Porque num mundo onde todos correm atrás de distrações fáceis, você escolheu olhar para aquilo que ninguém quer ver. E isso já diz muito sobre você. Eu lembro da primeira vez que tentei praticar essa técnica. Estava sozinho no escuro, com uma vela acesa tremulando no canto do quarto. Tudo estava em silêncio, exceto a minha mente, que gritava. Medo, dúvida, expectativa. Nada aconteceu nos primeiros minutos, mas então, uma sombra se moveu onde não havia fonte de luz. E naquele instante, eu percebi. O mundo é muito maior e muito mais estranho do que me disseram. Talvez você ainda não tenha visto nada com seus olhos, ou talvez tenha sentido algo. Mas se você chegou até aqui, você já viu o suficiente para começar a viver de um jeito diferente, com presença, com soberania, com verdade. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo sobre a técnica revelada em um capítulo oculto da Bíblia. Um conhecimento poderoso que foi mantido em segredo por mais de 1500 anos e que agora está acessível novamente. Agora, se você curtiu essa jornada e quer continuar cavando fundo, faz aquele ritual básico. Dá um like, comenta o que você sentiu, mesmo que tenha sido medo. Aqui ninguém julga. E se inscreve no canal. E ativa o sininho, claro. Senão os arcontes vão assumir que você prefere continuar dormindo. E aí, complica. E antes de sair, tem 2 vídeos aparecendo na tela. Eu não posso contar o que tem neles, mas posso te dar uma dica. Um deles mostra como certas práticas esquecidas podem alterar sua percepção de forma quase sobrenatural. O outro, digamos que vai fazer você questionar se a realidade que você vive é mesmo sua. Escolha com o coração, mas não diga que eu não avisei.